Olá, meu nome é Mari Ribeiro e eu vou ser a sua professora ao longo deste curso de Java POO. Não abordaremos durante o curso os conceitos pertinentes a algoritmos e a estrutura de dados. Partimos do conceito que você já tem um conhecimento prévio sobre esses assuntos. Vamos iniciar o nosso curso entendendo o que significa a sigla POO. Em português, ela significa Programação Orientada a Objeto. E esse termo vem do inglês OOP. Mas, Mari, no mercado de trabalho, para que esse tipo de programação serve? O objetivo principal é conseguir trazer o chamado mundo digital para o mundo real, diminuir o tempo de codificação e otimizar a produção. Vamos voltar lá atrás, logo quando os primeiros computadores surgiram. As programações naquela época eram realizadas no chamado baixo nível, ou também conhecido por linguagem de máquina. As instruções eram enviadas aos computadores da maneira que eles entendiam, isto é, de forma binária ou decimal. Isso dependia de cada computador. Já imaginou a confusão que era e o retrabalho que existia naquela época? Com o tempo, juntamente com o surgimento das linguagens de programação de alto nível, surgiram também as programações chamadas lineares. Essa programação consistia em você escrever comandos em forma de listas e que eram executados pelo computador de cima para baixo, em uma sequência, sem a possibilidade de voltar em um outro ponto do código, caso fosse necessário. Essa programação evoluiu e deu origem à programação estruturada, que seguia a mesma lógica da linear, mas agora permitindo a criação de pequenos blocos conhecidos por estruturas de controle, que poderiam ser executados fora da ordem estrutural. Como exemplo, nós temos a linguagem de programação Pascal e a linguagem de programação C. Em seguida, surgiu a programação modular, que permitia, além da criação de pequenos blocos estruturados, colocá-los em forma encapsulados, que iriam permitir a criação de sistemas bem maiores. O único problema desse tipo de programação era não possuir suporte adequado para abstrações de dados e tipagem forte. E com isso, os erros só eram detectados durante a fase de execução do programa, o que gerava enormes gastos para conseguir solucioná-los. Um exemplo desse tipo de linguagem era conhecido como Modula 2. Mas logo em seguida surgiu a POO, e a programação modular não durou muito tempo, devido ao seu alto custo. Mas, Mari, o que seria então essa programação orientada a objeto? Vamos tentar entender através de um exemplo prático. Imagine um controle de um carro, certo? Na programação estruturada, para que eu consiga realizar a programação de todas essas funções, como trancar, abrir e demais funções desse controle, eu tenho que criar uma série de procedimentos que vão atuar nesses dados globais, de uma maneira como um todo. Então, imagine que esses procedimentos eles vão atuar no controle como um todo. Já na programação orientada a objeto, as coisas atuam em pequenos blocos. Então, por exemplo, eu tenho métodos que vão atuar em cima de um objeto específico, como, por exemplo, o
botãozinho de fechar. Eu tenho outros métodos que vão atuar em um outro objeto, que vai fazer referência ao botão de abrir, e assim por diante. Então, quando eu precisar fazer, por exemplo, um ajuste, eu não vou precisar mexer na programação do controle como um todo. Eu faço esses ajustes nesses métodos específicos daquele objeto. E isso torna bem mais fácil a manutenção desse código. Dá para ver que a ideia da PO é deixar a programação mais simples. E a grande maioria das linguagens modernas, como Java, PHP, C++, Ruby, Python, Visual Basic, são orientadas a objeto. Para finalizarmos essa primeira aula, vamos entender as vantagens da PO. A primeira delas é a confiança. O isolamento entre as partes gera um software seguro. Ao alterar uma parte, nenhuma outra é afetada. E a gente volta para aquele exemplo lá do controle. Se eu precisar fazer uma alteração no botão de abrir, ele não vai afetar a parte do meu botão de fechar. Então, isso gera mais confiança. Uma outra vantagem é ela ser uma programação oportuna. Ao dividir tudo em partes, várias delas podem ser desenvolvidas em paralelo. Então, por exemplo, eu posso estar desenvolvendo o botão de abrir, enquanto um outro desenvolvedor está desenvolvendo o código do botão de fechar. Então, isso daí pode ser desenvolvido em paralelo, ganhando tempo na execução, no desenvolvimento do software. Ele é manutenível, isto é, atualizar um software é mais fácil. Uma pequena modificação vai beneficiar todas as partes que usarem o objeto. Então, por exemplo, se eu precisar fazer uma melhoria em um determinado ponto do controle, não vai influenciar nos outros de maneira negativa. Eu vou estar melhorando aquele controle, mas eu não vou ter que mexer nos outros pontos funcionais já daquele controle. Ele é extensível, não é estático, ele cresce para permanecer útil. Imagine que aquele controle só tinha duas funções, a função de fechar e a função de abrir. E eu quero acrescentar uma nova função, a de abrir o porta-malas. Então, eu posso acrescentar essa função sem estar mexendo no código das outras funções. Ele é reutilizável. Podemos usar o objeto de um sistema que nós criamos em outros sistemas. Imagine que você faz um código para os alunos de uma academia. Aí você depois necessita fazer um código para os alunos de uma escola. Então, muita coisa que você utilizou de código lá para construir aquele programa dos alunos da academia, você vai conseguir reutilizar para os alunos da escola. Então, são códigos que você consegue reutilizar e você ganha tempo na criação deles. Ele é natural, porque é mais fácil de entender. Você se preocupa mais na funcionalidade do que nos detalhes de implementação. E nós chegamos ao final da nossa primeira aula. Espero que vocês tenham entendido. E até a próxima aula.